Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber seu sinal na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Como vimos da vez passada, a besta aqui citada é o papado, também é chamada de Babilônia Mãe. Ela caiu do favor de Deus. As suas filhas prostitutas, as igrejas protestantes apostatadas, também perderam o favor de Deus. Por isso diz 2 vezes, caiu, caiu. Um para a mãe, que caiu antes mesmo da Idade Média, e a outra para a filha, que perdeu o favor de Deus de maneira mais notável em 1844, quando expulsou e marginalizou aqueles que se alegravam pela vinda de Jesus Cristo que estava próxima. Sobre os itens doutrinários que apresentei no vídeo passado, você será tentado a dizer: isso é um exagero, Deus não requer isso. Lembre-se que para o mundo, antes do dilúvio, Noé era um fanático. Há muitos dentre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando estreito e fanático. Os verdadeiros cristãos já estão acostumados com isso. Se algum ponto, porém, ficou em dúvida, vou deixar nessa página secundária a relação dos pontos do vídeo passado. Clicando no botão, aparecerão as postagens correspondentes. Neste último vídeo, eu também vou apresentar novas verdades que fomos descobrindo na Palavra de Deus. Jesus disse que nos últimos tempos todas as verdades seriam restauradas por Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. A minha esposa vai ler agora um texto inspirado da profetisa Ellen White. Veja bem. Disse o anjo: Deus operará mais e mais rigorosamente, a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto difícil, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí, têm eles ensejo de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. No final dos tempos, o povo de Deus será caracterizado pelo que a palavra de Deus diz. Qual que é a descrição que Deus dá? Depois de descrever os que vão se perder e queimar no fogo do inferno, apresenta os fiéis, dizendo: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O Senhor diz: observareis os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós em vossas gerações. E assim também o sinal de autoridade do inimigo de Deus é a guarda do sábado falso, o domingo, o primeiro dia da semana. Os que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem um dia errado do domingo como o dia de repouso, estarão com isso recebendo o sinal da besta. Quer concordem com isso, sinal sobre a testa, ou quer, rejeitando a verdade, o faça por mera formalidade, sinal sobre a mão, indicando as obras. O selo de Deus é a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo a não ser abalado. Quem guardar o sábado e todos os preceitos conhecidos de Jeová e tiver esse sinal na sua testa, será protegido no tempo de angústia e na matança de Ezequiel 9. Nenhum mal sucederá a ele.
Não temas, disse Jesus, pequeno rebanho, pois o nosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Os evangélicos dos Estados Unidos estão cada vez mais exaltando o papado e vão pedir ao governo, ou seja, a voz popular vai fazer pressão para que o governo faça leis que interferem na vida religiosa das pessoas. Isto é a imagem da besta, é uma repetição do que o papado fez na Idade Média. Quem concordar com esta nova ordem mundial e as leis que regulam a consciência, aceita a imagem da besta. Vai ter castigo terrível, não só nesta vida, mas também no juízo final. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não diluído com água, ou seja, sem misericórdia, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A mensagem conclui dizendo: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Mandamentos. Tudo que Deus mandou começa com amor a Deus e ao próximo, que se expandem aos 10 mandamentos, que são ainda mais desdobrados nos chamados estatutos e juízos. Sabe, muitos acreditam que o sábado só foi dado para judeus, mas não é verdade. Lá no mandamento diz, porque em 6 dias fez a criação, toda a raça humana. Assim também os outros mandamentos, sobre saúde, por exemplo, não comer carnes de porco, nada com sangue. O estatuto de não fazer marcações no corpo, como tatuagens, também não foi dada somente para judeus. Está em Levítico 19, 28. E um verso antes diz que o homem não deve danificar os cantos da sua barba. Não foi dado somente aos judeus, mas a todos os homens, quer tenham muito pelo no rosto, quer tenham pouco. Não danificar os cantos da barba. O costume de deixar as bochechas lisas surgiu no Egito. Deus nos projetou de maneira maravilhosa. Veja o que Ellen White diz sobre esses estatutos. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Eles não são tipos ou sombras que passariam com a morte de Cristo. Eles deveriam ser obrigatórios sobre o homem em todas as eras enquanto o tempo durar. Esse texto inspirado desencadeou uma série de descobertas na Bíblia, privilégios e deveres que nem sonhávamos que estariam na palavra de Deus. Para provar o que eu digo, sempre vou estar colocando os textos bíblicos aqui na sua tela. Livro, capítulo e verso. Ou texto da profetisa Ellen White, sigla do livro em inglês, página e parágrafo. Para encontrar o texto em sua referência original, basta ir a esta página e digitar o nome da sigla ali. Então, use seu navegador para traduzir o conteúdo para o seu idioma, se assim desejar. E eu também deixei na página primária a lista dos nomes dos livros da Bíblia e as suas abreviações. Nos dias de Jesus, os judeus diziam crer nos escritos de Moisés e dos profetas que viveram centenas de anos antes de Jesus. Mas quando ele veio em pessoa, o Messias, o rejeitaram. Da mesma forma, nos tempos de Ellen White, muitos diziam crer na Bíblia, mas tiveram incredulidade para com a mensageira do Senhor. Nos tempos de Elias também não houve nenhuma casa que poderia acolher o profeta. Ele teve que ir a um país vizinho.
havia muitos oponentes de Ellen White que escreveram artigos e livros contra o ministério dela. Esse fermento está ativo até hoje por aí, em vídeos YouTube também, dizendo que ela plagiou, que se endividou, mentiu, era maçom e assim por diante. Contra Jesus também houve acusações assim, de que não pagava imposto, de que era comilão e que quebrava o sábado. Geralmente acusações com respeito ao seu comportamento, ou certos estereótipos, aparências, não sobre o que ele ensinava. Os que são guiados pelo Espírito Santo saberão a respeito da doutrina, se é de Deus ou se Ellen White falou por si mesma. Como falei no vídeo passado, a tendência atual antibíblica é igualar os sexos. O homem faz a barba para ficar os dois rostos mais parecidos, né? A mulher usando calça e não mais saia, a mulher trabalhando fora de casa e deixando empregada para cuidar da criança, a mulher ensinando também na igreja, a mulher sendo líder de igreja. Desde que Eva se afastou do marido e pecou, a consequência é que ela hoje tem que se submeter à vontade do marido. Na igreja, ela não deve falar, mas ficar em silêncio. As mulheres antigamente cobriam mais o seu corpo e usavam saia. Também cobriam seus cabelos, ou pelo menos amarravam. A cobertura em sinal de modéstia e submissão. Com a autoridade divina, Paulo diz que, pelo menos na hora de orar, as mulheres devem cobrir seus cabelos com um véu. E ele o justifica não com a cultura ou com a circunstância local, mas com a criação do mundo e a criação do homem. Também por causa dos anjos maus, que são atraídos por uma mulher imodesta que busca a comunhão com o mundo espiritual. A palavra de Deus também diz para não fazermos nenhuma semelhança do que há nos céus, de animais sobre a terra e debaixo da terra nas águas. Não fazer, não se prostrar, não adorar. Portanto, nós não devemos ter nenhuma semelhança a alguma imagem de escultura, uma imagem tridimensional, de 3 dimensões, que represente, que imite um ser vivo. Bonecas, animais de pelúcia, tudo isso aí não deve ser usado e encontrado na casa dos santos. O mandamento é específico: não farás para ti imagem de escultura. E a Bíblia nos indica o que fazer com essas imagens, a saber, queimá-las no fogo. O nome dos outros deuses não devem ser mencionados. Talvez em alguma interjeição, em alguma exclamação, não mencionar nenhum título, nenhum nome de outro Deus. A palavra de Deus diz isso. Aqui no Brasil temos a expressão nossa, que vem de Nossa Senhora. Vixe, vem de Virgem Maria, né? E outras expressões que misturam o religioso com o corriqueiro, alguma coisa nojenta. Credo. Credo vem de crença, né? Qual que é a sua profissão, o que você acredita, qual é a sua doutrina, qual é o seu credo. Não usar expressões que misturam santo com o profano ou que mencionam o nome de outro Deus. Ao vermos alguma coisa admirável, em vez de mencionar a padroeira do Brasil, mencionemos o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Ou então, pelo menos, falar alguma coisa inofensiva, neutra, como gente, uau, mas não o título ou o nome da padroeira do Brasil. Êxodo 23 assim o ensina. Moisés mesmo não formulou nenhuma lei. Cristo, o anjo que Deus apontara para ir perante o povo escolhido, deu a Moisés estatutos e requerimentos necessários para uma religião viva e para governar o povo de Deus. Cristãos cometem um terrível erro ao chamar essa lei de severa e arbitrária. Então, contrastando-a com o evangelho e missão de Cristo em seu ministério sobre a terra, como se estivesse em oposição aos justos preceitos que chamam de lei de Moisés.
Ao orarmos, devemos orar ao Pai. Jesus ensinou: vocês orarão assim, Pai Nosso. Não devemos começar a oração falando, querido Jesus, mas orar ao Pai em nome de Jesus, como quem merece os méritos, quem tem os créditos, quem merece o favor que estamos buscando. Ao orar, a posição bíblica é de levantar as mãos. Em algum momento, sim, podemos nos prostrar e lamentar nossos pecados, mas a posição padrão é erguer o rosto em santa ousadia, rumo ao trono da graça, de onde vem a nossa esperança. Segundo a contagem bíblica, o mês começa com a lua nova. A palavra mês em hebraico é a mesma palavra para lua nova. Não segundo o calendário, a conjunção dos astros, mas sim quando se avista no horizonte o primeiro crescente depois da lua nova. Então, o próximo dia é o dia de lua nova, dia especial, o primeiro dia do mês. Não que seja sagrado, mas nele deve-se fazer um culto especial, mais recheado, mais especial. Portanto, nós vimos que devemos fazer Santa Ceia, a ceia do Senhor, nesse dia, uma vez por mês, em memória a Jesus Cristo. No céu, nós vamos ir de mês em mês comer os frutos da árvore da vida, que dá frutos de mês em mês. Portanto, na lua nova no céu, vamos ir para a cidade para comer. Já hoje, em antecipação a isso, nós vamos comer, portanto, da carne do Filho de Deus e do sangue, que são símbolos, meramente símbolos. O vinho sem álcool e o pão sem fermento, sem pecado. Na Santa Ceia, nós somente usamos um cálice, é a forma bíblica, não diz que houve vários cálices. O pão, sim, foi repartido em vários pedaços. Um cálice representando a unidade e é então bebido de um só copo. Também no lava-pés, Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E se um dos discípulos quisesse seguir o seu exemplo, também iria lavar os pés de todos os homens naquele grupo. Portanto, quando nós fazemos, todos os homens lavam os pés de todos os homens e as mulheres das mulheres em separado. E logo após esse lava-pés, praticamos então o ósculo, beijo sagrado. No primeiro mês havia as festas judaicas, mas que se cumpriram por ocasião da primeira vinda de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, ele morreu sem nenhum pecado, pão sem fermento. Quando ele morreu, o seu corpo não viu corrupção. Ao ressuscitar, ele foi as primícias dos que dormem, cumprindo assim a festa das primícias, ou dos primeiros frutos, e também levou consigo as primícias dos mortos, ressuscitaram e foram ao céu. O Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição, marcou a colheita, na verdade, do que Jesus tinha semeado, e agora que o Espírito Santo desceu, teve uma grande colheita. Na festa também, o Pentecoste era símbolo da colheita do trigo. Agora, as festas do outono estão relacionadas à segunda vinda de Jesus. Trombetas, o anúncio de que Jesus logo vai voltar. Quando os adventistas descobriram essa verdade, anunciaram por todo mundo. Mais sobre isso, veja nesse livro que eu postei no vídeo passado, nesse link. Começou então o dia da expiação. Nós estamos em tempo de juízo. Os nomes dos mortos já começaram a passar. Ellen White diz que breve, ninguém sabe quão breve, os casos passarão aos vivos. E a única festa que ainda não encontrou seu cumprimento é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. No 7º mês, na metade do 7º mês, ali devemos então estar guardando esse estatuto até que o tipo encontre o antítipo, a sombra encontre o seu cumprimento, que vai ser por ocasião da vinda de Jesus, quando vai acontecer a grande colheita, porque a festa dos tabernáculos celebrava a colheita, tanto da azeitona como também da uva, dos frutos que eram colhidos no final do verão, lá em Israel, no hemisfério norte. Então a colheita da azeitona representando os fiéis e da uva Deus pisa o lagar. Até isso acontecer, na volta de Jesus, portanto, nós vamos estar
celebrando, cumprindo essa festa dos tabernáculos. No final do livro de Zacarias menciona um tempo em que quem não subir para celebrar a festa dos tabernáculos não vai cair sobre ele a chuva, relacionado ao fim dos tempos. E, portanto, antes da alegria dessa festa, vem o dia da expiação, que é o 10º dia do 7º mês, alguns dias antes, que então nós nos lamentamos, confessamos nossos pecados e buscamos o perdão de Deus, assim como Daniel, assim como Neemias, buscando que Deus mais uma vez manifeste o seu favor e traga bênçãos e restauração e cura. Às vezes, há um 13º mês, portanto, o próximo ano todas as festas ficam um pouco mais atrasadas no ano, o que foi o caso em 1844 e também em 2024, o ano em que estou fazendo essa gravação. Então, nesse ano as festas são mais atrasadas. Não é sempre o ano novo que acontece lá em Israel quando eles proclamam a Páscoa, também no cristianismo, não necessariamente é a Páscoa segundo a Bíblia. Portanto, estatutos que não são sombras e tipos que já se cumpriram com Jesus, cerimônias, mas sim leis do dia a dia. A palavra de Deus diz para os frutos nos primeiros anos não devem ser comidos, quando são de árvores lenhosas. Deixar os primeiros 3 anos, o 4º ano é como oferta, e no 5º ano somente então nós que plantamos podemos comer o fruto de árvores. Na agricultura de giro rápido, quando se ara a terra e se planta grãos, durante 6 anos se deve plantar, então no 7º deixar descansar a terra. É o ano sabático. Leis da agricultura. Deus conhece o solo e Ele quer que o solo tenha um tempo para se recuperar também. E também para os passarinhos, para os animais do campo terem o sustento. As instruções dadas a Moisés para o antigo Israel, com seus contornos afiados e rígidos, devem ser estudadas e obedecidas pelo povo de Deus hoje. Deus deseja que seu povo estude essas lições e não siga seu próprio julgamento, fazendo seus próprios planos. Deus mostrou que há um só Senhor e que Ele governa nos céus e deu leis que todos devem obedecer. Nós estamos nas vésperas da chuva serôdia, o refrigério. Então nós queremos desobstruir todos os empecilhos possíveis. Deus disse, não toqueis nada imundo. A mesma coisa Paulo diz em 2 Coríntios, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Aonde na Bíblia diz sobre tocar alguma coisa imunda? Levítico 11 mostra as leis sobre o que não comer, quais são as carnes imundas. Depois prossegue dizendo os cadáveres não devem ser tocados, são coisas imundas. E segue-se então leis sobre saúde, higiene, leis sanitárias, Levítico 11, 12, 13 e 14 e 15. Especificamente o que nos afeta bastante é que em Levítico 15 mostra que a mulher, quando está em seu período menstrual, deve ficar 7 dias sem ser tocada. O ponto é a pele na pele. O corpo libera toxinas pelo suor. Então, quando nós tocamos na pessoa, nós pegamos o suor contaminado com essas toxinas e, portanto, não deve ser tocado. Também um homem, depois que teve poluição noturna, e o casal, depois de uma relação sexual. Nos mostram como fazer a higiene após isso e não ficar tocando pessoas, buscar o isolamento até o próximo pôr do sol. São regras do nosso Criador. Ele assim escolheu para que nós tenhamos saúde em abundância. Isaías e Paulo dizem, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Muito claro. Nós geralmente temos preconceito por serem coisas que nós não estamos acostumados, temos certos estereótipos, mas nosso interesse de todos aqueles que tremem da palavra de Deus é o que diz o Senhor.
Aqui estão os que guardam as coisas que o Senhor mandou. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eu vou deixar aqui também um link na página para os chamados apócrifos. Em português nós temos eles impressos. Os apócrifos que estavam na Bíblia King James, uma Bíblia, portanto, protestante, durante 200 anos. Esses livros apócrifos estavam na King James. E também na Bíblia Lutero, alemã, de 1912. Ellen G. White recomenda esses livros apócrifos. Na época dela, esses livros estavam sendo tirados da Bíblia, por decisão da sociedade bíblica, por motivos mais financeiros, porque ficava muito grosso esse livro para as missões. Então, decidiram se concentrar, já que Lutero tinha separado uma parte entre os dois testamentos, por influência de Jerônimo lá atrás, né? Mas olha só o que a senhora White, por inspiração divina, diz sobre esses livros. Vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Livro escondido é lançado fora. Amarre ao coração, amarre ao coração. Não deixe que suas páginas fiquem fechadas. As novas verdades que eu apresentei nesse vídeo estão em maiores detalhes nesse livro Nova Luz, que eu postei para você nesta página secundária de Passos Avançados. Use o aplicativo Kindle ou qualquer outro leitor de arquivo EPUB. Esses dois formatos são muito mais convenientes do que PDF. Você pode aumentar o tamanho da letra, fazer marcações, comentários. Então, primeiro baixe um leitor desse tipo de arquivo e depois clique nesse ícone do livro. Sabe, deixe Cristo morar em seu coração, em oração, busque comunhão com Ele e Ele vai te dar a força para obedecer à vontade. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Sem o incenso da justiça de Cristo, que são os méritos de Jesus, a oferta, ou seja, nossos esforços, não será aceita. A fé que Jesus Cristo teve quando aqui na terra pode ser sua. Unidos à videira, Jesus, a sua seiva entra em nossos ramos e daremos muito fruto e teremos a fé de Jesus em nós. O Espírito Santo torna efetiva essa comunicação. É um Deus em três pessoas, unidas para a salvação da humanidade. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com você. Amém.